nosso derredor. Então, o demônio ele tem trabalhado com estratégias, distraições. Na verdade, eu não sei se está correto, eu acho que é distrações, não é não? É distrações ou distraições? Distrações, não é não? Hã? Isso aí, você entendeu? Com distrações, com coisas para prender a pessoa, para ocupar a pessoa. Às vezes, a pessoa acha que o pastor e a pastora é meio chato, está jogando piada e tudo. Mas olha aqui, isso aqui vai ficar um montão de gente por aí. Não tem jeito, vai ficar. Porque o Jesus, ele falou lá no Josué, né? E Salmo, na minha lei medita de dia e de noite. Às vezes a pessoa ficou com a mente ocupada de dia e de noite. Olha só o que o diabo faz, ele põe de dia e de noite, que é para a pessoa não ter tempo de meditar na palavra, não ter tempo de orar. Você entendeu? E outra coisa, contamina a mente da pessoa. A pessoa sai do foco, sai da palavra, daqui a pouco ela está envolvida, porque isso aqui é um mundo dentro de casa, sabia disso? Gente, preste bem atenção. Jesus ele disse assim: ninguém de modo nenhum vos engane. O diabo ele armou uma estratégia. Quando ele viu que não estava conseguindo tirar as pessoas da igreja para levar para o mundo, ele criou uma situação de trazer o mundo. Ele não consegue tirar você de casa para levar você para o mundo. Então ele arrumou um jeito de trazer o mundo para dentro da tua casa. Como? Através da internet. Então, se você não souber utilizar isso aqui, você vai afundando na fé. E o pior, que às vezes você não enxerga isso. Porque o diabo não vai deixar você enxergar. Entendeu? Se você enxergar, você vai pular fora. Você, tá querendo me enganar, né? Estou fora. Mas você não vai enxergar isso. Entendeu? E muitas das vezes, às vezes Deus usa o profeta, o porta-voz de Deus, por quê? Porque o porta-voz de Deus, ele é o atalaia. Como assim? Ele enxerga o inimigo de longe. Você não está vendo o inimigo, mas o atalaia já está vendo. É mais ou menos assim, o povo das ovelhinhas tudo dormindo. Vamos supor que, vamos trazer aquela época para hoje, que a gente vamos misturar tudo. Vamos supor que hoje fosse aquela época. O atalaia era um vigia. Ele ficava numa torre muito alta e lá tinha um sino. E esse atalaia, ele não podia dormir. Ele tinha que ficar lá a noite toda vigiando. E o exército ia dormir, descansar. E ele ficava vigiando para ver se não vinha nenhum exército inimigo, para querer pegar o povo distraído durante a noite. Entendeu? Então, o atalaia era vigia. Ele tinha que vigiar o inimigo, para não atacar o povo. Enquanto o povo dormia, descansava, aquela coisa. Se ele visse o exército lá embaixo, ele tocava o sino, despertava os soldados levantavam para a batalha. Se é hoje em dia, o pessoal não ia estar dormindo, ia estar tudo na internet. Entendeu? Esse inimigo vindo armado até os dentes. É isso que acontece, o diabo está vindo com tudo para cima da pessoa. Arranja um arsenal para derrubar ela e ela não se consagra. O que vai acontecer? Vai derrubar de cheio. Porque a pessoa vai chegar, a pessoa está despreparada. Você está entendendo? Aí vamos supor que tivesse todo mundo lá. Aquele desgraçado. Aí o exército está vindo. E o atalaia, que está lá em cima, é o que está vendo o inimigo. Então, muitas das vezes, o povo está distraído com aquilo ali, Deus está mostrando o pastor e o pastor, olha, esse povo está dormindo. O diabo está enganando ele naquilo ali. Aí o pastor e a pastora é usado para quê? Para te alertar, para falar. Mas o demônio, ele é astuto, ele faz você ficar até com nojo do pastor, porque o pastor está falando a verdade. E Deus está querendo ajudar a pessoa. Você está entendendo? Porque Deus, ele é assim, ele mostra lá o profeta, o porta-voz de Deus lá na frente. Você não está enxergando, mas aquela pessoa de Deus já viu.
está tentando armar na sua vida. Você está entendendo? Sim ou não? Lê na Bíblia que você vai ver o que é um profeta. Sabe o que os profetas eram chamados antigamente? Oi? Vidente. Os profetas eram chamados de vidente. O que um vidente faz? Eles prevê o futuro, não é isso? E Deus já usava o profeta para mostrar o futuro. Entendeu? Então a noiva de Cristo está meio adormecida, pessoal. O pessoal está meio distraído e Jesus está vindo. O diabo também. Entendeu? A batalha não se abre. O pessoal está distraído. Então a gente tem que acordar para a vida, entendeu? Então lá no livro de Apocalipse, olha o que está escrito aí. Lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 11. Apocalipse 3, versículo 11. Ô Suza, Deus abençoe, a paz. Olha, em nome de Jesus, eu vou estar orando aqui, tá? E amanhã eu profetizo, em nome de Jesus, você vai trabalhar em pé bonzinho. Jesus já deu saúde. Então, olha o que está escrito aí, Apocalipse 3:11, né? É hora da igreja se voltar para Deus. Largar tudo que estiver te atrapalhando, tudo que está te distraindo, tudo que está no caminho. É hora de largar isso tudo. É hora da salvação. Noé, os filhos dele, teve que largar a casa, tudo que tinha lá e entrar na arca. Então já era. Pastor, você está falando para a gente largar nossa casa? Não, não é nada disso. Não, a gente tem que explicar, né? Só daqui a pouquinho, pastor, quando a gente largar a casa e entrar no barco e ficar lá, não é nada disso. Estou falando aquilo, a casa, tudo que Noé deixou para trás, representa tudo aquilo que está te atrapalhando. Você caminhar com Deus, ter mais intimidade com Deus. Você está entendendo? Tem que se apegar mesmo com Deus. Porque a vinda de Jesus está próxima. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó, lá no Apocalipse 3, a gente tem visto aí pessoas surtando, pessoas se matando, pessoas se ferindo. Ontem eu recebi uma ligação, uma mensagem de uma pessoa. Pastora, olha aí, porque foi uma pessoa que em casa não está o nome, né, que surtou e ela está se cortando todinha. Olha o ponto que chegou as coisas. A pessoa pegar gilete, faca, cortar, se retalhar, tudo. E olha que não chegou o final, onde Jesus disse que muitos procurarão a morte, mas não vai achar. Ainda não chegou a época que o pessoal atirar na cabeça para não morrer. Imagina naquela época. Se agora já está assim o negócio. Você está entendendo? É isso, né? Pessoas se suicidando. Olha, te falar, não. O negócio está esquisito. A criança, tu viu aquele vídeo que eu acho que vocês viram, jogaram o bebezinho na caça do lixo? Gente, se a gente não se apegar com Deus nesse momento da nossa vida, não sei o que vai ser, não. Porque Jesus está voltando, pessoal. E não é uma brincadeira, isso é sério. Tem gente que fala, mas se falaram que Jesus está voltando já há muitos anos, não voltou até hoje, mas agora está voltando terrível. É só você olhar para os sinais. Entendeu? Tudo que está acontecendo aí no mundo. E a gente tem que lembrar que a Bíblia é uma profecia, né? Isso tudo aqui. Agora eu abri a Bíblia no Apocalipse. Né? Está no Apocalipse. Isso tudo aqui da Bíblia, isso tudo aqui. Isso tudo já aconteceu. A gente está aqui, ó. Finalzinho. Então está
Você não sabe, qualquer hora dessa Jesus pode estar chegando. Como que você anda? Como que anda o nosso coração? Tem gente que anda carregado de só coisa aqui da terra. Entendeu? Então, olha o que está escrito aqui. Vamos lá. Apocalipse 3, lá no versículo... Qual versículo que eu falei isso? Oi? 11, né? Ele está falando assim, ó, vamos pegar do 10, para a gente entender melhor. Como guardaste a palavra da minha paciência? Ou seja, não é só você vir para a presença de Deus, ouvir a palavra e pronto. Você tem que guardar até o fim. Quem dera que fosse só você vir, recebi a palavra, tá bom. Não, não. O apóstolo Paulo, ele disse assim, ó. Combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. O maligno vai tentar roubar a sua coroa, vai tentar roubar a sua fé. Vai ter uma hora que ele vai querer acabar com a sua fé, para você desistir no meio do caminho e muitas das vezes pertinho da sua bênção, ou pertinho da sua salvação. Entendeu? Quantas pessoas estavam servindo a Deus, desistiram, quer saber mais de igreja não, foi se desviar e morreu. Perdeu a salvação, estava pertinho da salvação. Entendeu? E a pessoa perdeu a salvação. Foi só sair, já matou tudo. Igual eu estou orando aí por uma mulher, olha o que o demônio fez com ela. Minha mãe pediu ajuda de oração por essa irmã. E nós já estamos orando, nós vamos orar por ela. Ela teve um AVC. E ela está toda definhada, toda torta em cima da cama. A irmã aceitou Jesus, no mundão, né? Aceitou Jesus, começou a caminhar com Jesus. Ela começou a caminhar com Jesus. Aí o que aconteceu? Ela aceitou Jesus e começou a caminhar com Jesus. E aí decidiu descer as águas, ser batizada. E marcou o batismo. No dia do batismo, o diabo enganou ela. No dia que ela ia ser batizada, chamaram ela lá, de vez em quando batismo, ela tomou uns virinais, e aí foi lá pro pagode lá, bebeu, esqueceu até do batismo. E ela não foi. Logo após aconteceu isso, ela teve um AVC, quase morreu, está toda enfunhada em cima da cama. O diabo apontou para ela. Já impediu ela de batismo, já na intenção de matar ela dentro. Se não conseguiu matar, você vai ver que tem pessoas orando por ela, né? Mas agora ela disse que ela está lá, tadinha. Toda vou orar por ela. Não estou falando que isso aí foi bem feito, ela não foi para o batismo. Não é isso, não. Você tem que entender a palavra de Deus. Jesus falou assim, ouvir e entender. Estou falando a armadilha do diabo para destruir aquela mulher. Ela não viu. Você entendeu? Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se você não ouvir e entender, o diabo vai enganar você. Ele é enganador. Entendeu? Ele enganou aquela mulher, ele é astuto, ele não enganou ela. Não enganou Sansão, não enganou Salomão. O homem mais sábio, ele enganou. Talvez ele tenha enganado o Salomão, porque o Salomão, você tem que ter cuidado quando você acha que você já é muito sábio. Eu não sei se Salomão, por ser o homem mais sábio, ele achou que não precisava mais de conselho, já sabia o que estava fazendo, acabou caindo. Talvez ele confiou muito na sabedoria dele, não na de Deus. Acabou caindo. Tem gente que é assim, que é tão sábio. Não precisa mais não, já sei o que eu estou fazendo. Aí acaba caindo. Entendeu? Então, a gente vai morrer, vai subir para a glória aprendendo, não tem jeito. Tem que ser humilde para aceitar o conselho de Deus.
Então, o que acontece? Ele arma essas armadilhas, então ele vai tentar tirar você, vai tentar fazer você perder a sua coroa, vai tentar fazer você perder a sua salvação. Essa época é que a gente tem que estar mais firme com Deus, que a gente está no finalzinho. Você está entendendo? Então ele está falando aqui, ó. Como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência. Vamos dar uma paradinha, porque para você ser salvo, você tem que ter paciência. Que tem coisas que você acha que está demorando muito, mas a prova da nossa fé é a paciência, gente. E muitas das vezes a ansiedade faz você errar o alvo. Escuta o que eu estou te falando. Eu estou passando um momentozinho na minha vida que eu estou precisando muito de oração. Vocês orem por mim porque eu estou precisando muito de oração. E é uma maldade também quando as pessoas não oram pelo seu pastor, pela sua pastora. Às vezes a pessoa não entende que um pastor e uma pastora, isso que a Bíblia diz, né? Que falando para o pessoal, não queiram ser mestre. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Você passou uma pessoa usada por Deus, poxa, aquele pastor, como é usado por Deus? Mas o preço também é alto, não é baixinho, não. Para você ser usada por Deus, você é o primeiro a ter que obedecer. Você não pode andar em pecado. Você está entendendo? Eu lidero uma igreja. Abaixo de Deus, abaixo do meu pastor. Então, se eu andar em pecado, um de vocês passar mal aí, como é que eu vou expulsar o demônio? Aí vocês morrem lá, está amarrado no nome de Jesus, tribuchando, Jesus vai querer saber. Poxa, eu te dei poder, te dei autoridade, sério, para tomar conta do meu povo, e morreu ao ouvir. A responsabilidade é Não está escrito lá no livro de Hebreus? Obedecer a vossos pastores, porque eles velam pela sua alma, como aqueles que vão te dar conta delas. E se a pessoa morreu porque não obedeceu o pastor, aí é o problema dela. Mas se for uma negligência do pastor, o pastor está no pecado, não teve condições de expulsar o demônio de você. Entendeu? Por exemplo, vai para o adultério, tem um casinho aqui e ali. Às vezes, quando o pastor está mexendo lá com umas pornografias no celular, não vai sair. Você está entendendo? Não vai sair de jeito nenhum. Não vai rir da cara do pastor. E aí fica impossibilitado de fazer a obra de Deus. Viu aquela palavra que está escrito lá? Ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Por causa de vocês, claro, a culpa não é de vocês, não, de modo nenhum, mas por causa do povo, o diabo ataca o pastor. Porque cada alma é uma responsabilidade dele. Então, se destruir o pastor, acaba. Porque o pastor tem um cajadinho, espiritualmente falando, né? Você vai para casa, tá aqui ouvindo a palavra. Você vai para casa descansar? Vai. É responsabilidade do pastor orar por você. Todo dia expulsar o demônio da sua vida. Entendeu? Todo dia tem que ir lá, sai da casa do fulano, Severino, Bernardino, Bernadette. Aí tem um problema lá na sua vida. É uma responsabilidade do pastor apresentar aquilo ali a Deus, fazer um jejum para você vencer. Tomar conta do povo não é só de pregar e pronto, não, gente. É apacentar. Entendeu? Aí passou mal uma ovelha de madrugada. É dever do pastor levantar lá, orar, expulsar aquele mal, mandar embora. Aí quer dizer que o diabo, para querer destruir o povo, o que eles atacam? Pastor, porque você já viu, se tirar uma ovelhinha de perto do pastor, a ovelhinha sozinha, aí vem o lobo, entendeu? O pastor ali não, o pastor ele não vai fazer isso, que ele vai levar uma cajadada, vai ter que soltar a ovelha, entendeu? Por exemplo, o Davi não era pastor de ovelha. Tentaram, o leão tentou pegar uma ovelha dele, o que ele fez? Ele deixou? Ele foi para cima. Depois veio o urso, tentou roubar uma ovelha dele. O
que ele fez? Para cima do urso. Então, um pastor que é uma pessoa de Deus mesmo, ela vai ter que ir para cima do troço que está te perturbando. Entendeu? Ela vai ter que ir para cima. Está perturbando você, não. Vamos amarrar aquele troço, mandar embora. E aí o diabo fica o quê? Satisfeito com o pastor? Satisfeito com nada, irmão. Está doido para derrubar o pastor. Você entendeu? E tem aqui, graças a Deus, não é só aqui não, tem muitas igrejas aí, graças a Deus, pastores estão de pé, mas tem muitos que o diabo já acabou com a igreja. Eu recebi uma oração, um pedido de oração, não vou citar nomes, a gente não tem que ficar citando o nome de ninguém, que a igreja, pessoal, amigo, aquela coisa toda, o pastor foi se apaixonar por um membro da igreja. Aí começou a ter um relacionamento com ela, mas acabou a igreja. As ovelhas ficam perdidas. Você está entendendo? O outro era casado, se apaixonou por outra mulher casada, que não tinha nada a ver, se era diabo, se era da polícia. O pastor, é o casal, o pastor e a pastora, mas o pastor se apaixonou por uma irmã da igreja, discípulo, não sei o que lá. Acabou com a igreja. Acabou com a igreja, porque, queira ou não, o pessoal não confia mais. A verdade é essa. Entendeu? O pessoal não leva mais aquela igreja a sério. Por mais, olha, eu vou te falar um negócio para você. Tudo bem que todo mundo erra. Então, o pastor, o ser humano, ele pode errar e se redimir, né? Ser perdoado. Ele também tem direito de errar e ser perdoado. Davi foi um rei. Segundo o coração de Deus, ele errou, ele cometeu um adultério, mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Entendeu? Se arrependeu e voltou. Mas naquela época o pessoal era mais compreensivo do que hoje em dia. Hoje em dia, infelizmente, não. O pessoal manda logo para o tribunal. Entendeu? O pessoal não quer mais acreditar, é uma luta. Entendeu? Então, o que acontece? Eu estou passando umas coisinhas, não é nada de férias, coisa de pornografia, nada disso não. Graças a Deus não tem nada disso na minha vida. Mas eu estou, umas coisinhas aí que eu estou tendo que pagar, porque eu não ouvi direito o que Deus falou comigo. A ansiedade leva você a cometer erros. Às vezes você quer resolver logo aquele problema, ou aquela situação, você não está esperando com paciência em Deus. Você quer tomar frente do troço. É mais ou menos assim, a pessoa te faz uma oferta, você está precisando de uma cadeira. Aí tem uma cadeira dessa aqui que tá, a metade dela está boa, a metade está meio manchadinha. Você está entendendo? Aí Deus te fala, não fica essa cadeira não, porque eu quero te dar uma cadeira melhor. Você pediu, você orou, você vai receber uma cadeira bem melhor do que essa aí. Aí você está aguardando. Agora, chega uma hora que você está tão ansioso, tão ansioso. Senhor, deixa essa cadeira aqui mesmo. Entendeu? Aí o Senhor falou que vai me dar, mas demorou muito tempo, eu pego essa cadeira aqui mesmo. Entendeu? Aí você pega a cadeira está quebrada, você senta ali, pá, dá ruim. Mas você não esperou a cadeira que Deus deu. Você, essa ansiedade, você vai ficar com a primeira cadeira que tinha na tua frente. Você está entendendo? Eu sei disso, porque algumas vezes Deus já falou, também espera um pouquinho. Eu, não, vou resolver tudo. Deus. Entendeu? Então você, quando está com Deus, você tem que ter paciência, esperar no Senhor e confiar no que Ele está fazendo. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem que se arrepende. Outra coisa, Deus não vai fazer nada ruim, Deus é responsável pela sua vida. Graças a Deus que Deus não faz tudo que a gente quer, sabia? Nem na hora que a gente quer, senão a gente atropelar o próximo, depois você mesmo vai reclamar. Por que você fez isso? Era você que pediu. Você está entendendo? Mas isso aqui é ruim, mas você que queria desse jeito. Fazer o quê? Entendeu? Eu falei para você esperar, você não queria que de qualquer jeito desse jeito, então você pediu, ainda bem que ele não faz isso. Tudo que você quer, ele te
te dar, senão ele ia se estragar a sua vida. E tem muitas coisas que a gente quer que está tudo errado. Entendeu? Deus é sábio, gente. Deus é sábio. Aí você vai entendendo aos poucos, poxa, não era para ser daquele jeito, tá certo. Deus é o dono de toda a sabedoria. Se eu fizesse do meu jeito, ia dar ruim. Entendeu? Não tem jeito. Tudo nessa vida, você precisa pedir a Deus sabedoria. Tudo. E paciência para esperar o que Ele está fazendo. Que às vezes a gente não quer. E outra coisa, quanto mais perto está da sua bênção, mais a impaciência toma conta. Entendeu? Mas o diabo sabe que está perto. E aí ele começa a criticar você. Para ver se você, sei lá, tiver a cadeira quebrada, faz de outro jeito. Quer ver? Eu lembro que uma vez eu estava sem guarda-roupa. Presta atenção, eu estava sem guarda-roupa. Gente, eu já estava um tempão sem guarda-roupa, mas daqui a pouco eu orei a Deus, e nada do guarda-roupa. Daqui a pouco começou a me dar uma agonia de querer logo guarda-roupa logo. Eu não aguento mais ficar sem guarda-roupa. Entendeu? Já tinha orado assim, poxa, eu já orei, não aguento mais ficar sem guarda-roupa, eu quero guarda-roupa. Minha roupa tudo no chão, começou aquela agonia. E eu tinha pedido a Deus. Aí o que aconteceu? Me apareceu uma pessoa me oferecendo guarda-roupa. Olha só, pode ser Deus já viu o sofrimento, meu clamor, já viu como estava entrando mais, meu Deus. Ufa, glória a Deus. Aí me ofereceu um guarda-roupa. Você pode pagar ele 2 vezes. E eu acho que foi R$200, 200 e poucos reais. E naquela época, gente, eu não estava nem podendo comprar guarda-roupa. Eu estava passando uma situação que só Deus. Para ter uma ideia, minha roupa era no chão, eu dormia no chão. Eu grávida da Yasmin. E aquela época era a época que eu estava começando a ir para a igreja e estava começando a querer me libertar das drogas. Então, o negócio de droga, eu perdi tudo. Entendeu? Não tinha guarda-roupa, não tinha cama, não tinha nada. E aí eu orei a Deus. E esse dinheirinho que eu tinha, R$100, eu estava precisando comprar um legume lá para casa. Minha moça lá para cá, eu falei, não, vou comprar um guarda-roupa, porque só pode ser Deus que deu esse guarda-roupa. Aí eu fui e falei para a pessoa, não, eu compro um guarda-roupa 2 vezes. Olha só. Aí fui lá o guarda-roupa, ela falou, eu não quero guarda-roupa. Aí a pessoa ia me vender o guarda-roupa, né? Aí o que aconteceu? Em cima da hora, no dia marcado, peguei o dinheiro, quando a pessoa desistiu de vender o guarda-roupa. E quando a pessoa desistiu de vender o guarda-roupa, eu fiquei muito chateada da vida. Falei, meu Deus, de novo, não acredito. Eu crente que eu ia ter guarda-roupa. Entendeu? Eu era novinha, assim, eu não ia para a igreja ainda, eu nem estava no pastor Mota ainda. Eu tinha aceitado Jesus numa casa que eu morava com os irmãos lá da igreja, uma assembleia de Deus do lado, o pessoal da assembleia ia lá, orava pela gente. Eu tinha aceitado Jesus, de vez em quando eu ia lá, mas aí eu mudei dali para outra casa. E eu estava orando a Deus, pedindo a Deus para me levar para uma igreja. Eu não estava ainda indo na igreja, mas eu já estava orando, aprendendo a orar. Aí poxa, não é possível. Está tudo certo, gente, mas eu fiquei tão triste. Eu falei, meu Deus, de novo esse guarda-roupa, tal. É aquela ansiedade, né? Chateada da vida. Aí tá. Peguei o dinheiro, guardei, e ainda fiquei uns 3 dias com o dinheiro guardado, esperando a pessoa mudar de ideia. Mas o que aconteceu? A pessoa não mudou de ideia. Aí eu falei, então vou comprar legume mesmo dentro de casa. Aí fui comprar legume, mas meio frustrada, sabe? Eu tenho de guarda-roupa mesmo e tal. Aí quando foi nisso, minha mãe está até aqui na live aqui, a gente, ela vai lembrar disso. Eu fui na casa da minha mãe. Minha mãe morava ali minha mãe morava ali em Figueira. Aí eu fui na casa da minha mãe. Quando chegou lá, minha mãe sabia que eu estava sem guarda-roupa. Aí minha mãe trabalhava com uma mulher que morava lá perto da casa dela. Ela falou assim, tem a moça, a minha patroa, a moça lá que eu trabalho, faço serviço na casa dela, ela tem
tantos guarda-roupa, você tem 3 guarda-roupa, sei lá, novo lá, e ela está querendo tomar um guarda-roupa. Eu falei para ela que você estava precisando. Quer ir lá dar uma olhada? Eu quero. Aí fui. Chegou lá, sem brincadeira nenhuma. O guarda-roupa que a mulher queria doar estava novinho, semi-novo, melhor, e era um guarda-roupa melhor do que o que eu ia comprar. Olha o que dá, às vezes, você não confiar em Deus, a sua ansiedade. Eu fiquei chateada com Deus que eu não consegui comprar um guarda-roupa, mas Deus já tinha até o guarda-roupa que ele ia me dar guardado. Eu só não sabia, mas ele já tinha preparado o guarda-roupa. Aí eu cheguei lá na casa da mulher, o guarda-roupa da mulher muito mais bonito, maior do que aquele, e o guarda-roupa estava em bom estado, sem novo. E a mulher me deu o guarda-roupa de graça. Eu ia pagar por ele, a mulher me deu. Ela falou, não, já tem. Eu entrei lá nos quartos dela, realmente, a mulher estava cheia de guarda-roupa na minha casa. Não sei se ela tinha mania de comprar guarda-roupa, sei lá. Eu sei que ela me deu. Aí, na hora, eu liguei para Samuel, vou pegar esse guarda-roupa. Aí ele veio, eu lembro que ele levou no carrinho de mão, a gente não tinha carro. Aí, fomos lá, eu ajudei ele a desmontar. E ele amarrando os carrinhos, levou em 2, 3 viagens para a casa da minha mãe. E de lá da casa da minha mãe, não sei lá que o Samuel deu o jeito de arrumar um frete para levar lá para casa. Montei o guarda-roupa, tu acredita que eu usei aquele guarda-roupa há muitos anos? E a Armin nasceu, depois a Armin desse tamanhozinho, ela brincava de entrar no guarda-roupa, estava com um lado, saía para o outro. Entendeu? Eu usei muitos anos aquele guarda-roupa. Guarda-roupa bonzinho, bonzinho. Então, era eu saber esperar. O que eu pedia a Deus, ele já tinha preparado. O negócio estava lá guardadinho, era um bom guarda-roupa, era de graça. E eu não, eu revoltada porque queria pagar para pegar o outro guarda-roupa. Então, às vezes, a gente tem que confiar em Deus, gente, é sério. Às vezes que você está pedindo a Deus, já está até preparado, mas não é a hora, o momento certo. Você tem que confiar em Deus. Entendeu? Se eu pego antes, ainda bem que a pessoa desistiu. Se eu pego antes aquele guarda-roupa, né, eu ia pagar por ele. Depois, lá na frente, eu soubesse que a mulher ia me dar aquele guarda-roupa de graça, eu falei, meu Deus, paguei o guarda-roupa, a mulher vai me dar um guarda-roupa de graça, agora, entendeu? Então, Deus estava querendo fazer ainda melhor para mim, porque eu fiquei com o meu legumezinho e eu fiquei com o guarda-roupa. Entendeu? Então, a falta de paciência faz você perder muita bênção. Você pode jogar os pés pelas mãos e acabar se complicando toda. Aí lá na frente que você vai ver, poxa, não era isso aqui, era aquilo ali que Deus estava preparado para mim, mas eu não soube esperar, eu errei lá. Vocês estão entendendo isso ou não, pessoal? Então, ele está falando aqui, ó. Eu estou dando um exemplo do guarda-roupa, mas é tudo na nossa vida. É tudo, é aquilo que você está orando a Deus, mas ainda não aconteceu, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Glória a Deus. Ele está falando aqui, ó. Como guardaste é a palavra da minha paciência, não é isso? É da paciência. E também eu te guardarei da hora da tentação. Porque se você guardar a palavra de Deus, você for aquela pessoa que você se esforça para obedecer o que Deus fala. Você se esforça para obedecer o que Deus está falando. Deus também vai guardar, vai poder guardar você na hora da tentação. Porque enquanto nós vivemos aqui na terra, nós vamos ser tentados. Às vezes você é tentado a desistir, às vezes você é tentado a jogar o balde, chutar o balde, jogar também. Né? Às vezes você é tentado a atropelar, sabe? Você sente que não é a vontade de Deus ainda, mas você, quer saber? Vou dar meu jeito, não esperei muito. Aí você quer ir lá, quer saber? Já orei, Deus não bom. Eu chama o Getúlio lá, o agiota, que eu vou dar um jeito com ele mesmo, tá só. Entendeu? Acho que não vai acontecer mais, deixa eu resolver aqui. Então você acaba jogando os pés pelas mãos.
E não é o que Deus quer, porque nós temos uma unção, sabia? Nós temos uma unção. Essa unção, ela te mostra quando o troço não é de Deus, quando aquilo ali é contramão, quando não é Deus que está fazendo aquilo ali. Aquele propósito tem nada a ver com Deus. Deus está te mostrando. Sim ou não? Entendeu? Mas quando a pessoa não tem a paciência e joga o alto, a pessoa vai lá e ela começa a agir pela... Esperou demais. Ah, não quero mais esperar não. Então ela começa a agir pela cabeça dela. Começa a achar que ela vai conseguir resolver os negócios. Aí é que embola. Entendeu? Algumas vezes dá tempo de você reparar. Poxa, eu peguei um atalho. Eu peço, não sei o que. Poxa, eu peguei um atalhozinho. Não era para me ter por ali, era para me ter esperado mais. E você volta. Você está entendendo? E às vezes não dá tempo de voltar. Depende do que for, não dá mais tempo de voltar. Está entendendo? Tem coisa que você não consegue voltar mais atrás. E aí? Então, ele está falando aqui, ó. Eu te guardarei na hora da tentação. Porque você está guardando em Deus, você é tentado. Hã? Você é tentado. Você é tentado agir do seu jeito. Aí você está orando lá a Deus para Deus te dar um telefone novo. Ah, Senhor, estou precisando de um telefone novo. Mas você ainda não está em condições, Deus vai te dar condições. Você ainda não está em condições de ir lá na loja e tirar um telefone novo. Você sabe, por exemplo, poxa, a parcela vai vir o quê? Vamos botar assim, 200 e pouco reais por mês. Isso aqui vai mexer muito no orçamento. Como que eu vou fazer minhas coisas por mês se eu pagar essa parcela? Aí você está orando a Deus. Vai ter uma hora que Deus vai te dar uma folguinha, Ele vai trabalhar de um jeito que Ele vai fazer esse telefone chegar para você. Mas quando você não tem paciência de esperar, eu esperei demais, pode deixar que eu vou lá, daqui a pouco você está todo hora. Você vai lá, o próximo vai pesar no seu orçamento, vai dar ruim você pagar, e você vai lembrar que é porque você foi um pouquinho ansiosa, não soube esperar. Porque teve coisas na minha vida, gente, que Deus fez por mim, até sem eu ter dinheiro. Eu não tinha um centavo no bolso, mas eu estava precisando daquilo ali. Para ter aquilo ali, precisava do dinheiro, mas precisava mais de Jesus. Eu orei, Deus me fez para mim, levantou pessoas para fazer para mim sem dinheiro. Você está entendendo? De uma maneira que se eu tivesse dinheiro, não ficaria tão bem feito como Deus fez. Então, a gente precisa confiar em Deus. Você entendeu? Tem hora que você sofre tentação. Você é tentado a chutar o balde, resolver do seu jeito. Você tem que ter cuidado para não sair da presença de Deus com isso. Aí vai sair do foco, sabe? Sair do propósito de Deus para a sua vida, entendeu? Sim ou não? Que Deus já tem um propósito para você. O diabo tenta tirar você do propósito de Deus. Para isso, ele tenta botar um negócio em você, que é para você fazer jogar os pés pelas mãos, sair pelando tudo, aí você o cara sair daquilo que Deus já tinha tudo escrito. Só que é aquele negócio. Para a gente alcançar as bênçãos, a gente precisa ter paciência. A gente não pode querer agir no lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Nós já estamos passando por isso aí, pessoal. Você está pensando que a gente não está passando? Não, isso é Apocalipse. Tem gente que é tentado a matar o pai e a mãe. Tu já viu aquele casal que juntou para matar o próprio pai e a própria mãe? Tem gente que é tentada a matar a mulher, marido, olha o tanto de mulher que tem morrido por causa de relacionamento. Tem muitas mulheres morrendo, gente. Esse tal de feminicídio não é muita gente, não é pouco não. Você vê, eu não gosto muito de ficar vendo jornal, porque são coisas de derrota, mas liga lá o repórter. Cada menina bonita. Às vezes eu fico olhando assim e falo, meu Deus, menina jovem, bonita, na flor da idade, já tudo para ser feliz.
A vida dela foi interrompida praticamente pela metade. Sabe o que é isso também? Ansiedade. Ela não espera no Senhor, não busca uma direção de Deus. Vou orar, não vem Geraldinho, vai o Antônio mesmo, entendeu? Aí daqui a pouco o Antônio, tinha um espírito no Antônio. O diabo já sabia, então o que era seu estava lá atrás, ele enfiou outro na frente. Esse aí, ó. Esse aí, entendeu? Daqui a pouco o teu cara está cheio de demônio, é uma frustração, uma tristeza, isso é se acabar com a menina. Coisa séria, que tem uns que não mata, mas destrói a pessoa por dentro. A pior coisa que tem é uma frustração sentimental. Tem um montão de gente que não quer mais casar, não quer ter mais relacionamento, porque se decepcionou. Acreditou na pessoa, e a pessoa, quando o diabo está na pessoa, é terrível. A pessoa olha dentro dos seus olhos. Estou falando a verdade, eu te amo. É sério. Entendeu? Não, ó. Pode confiar, eu estou falando do fundo do meu coração. Nunca ninguém assim igual você. Eu jamais ia brincar com seus sentimentos, jamais ia. E não é, gente. É o diabo. O diabo é cínico, ele é fingido. Ele enganou a Eva. Se fosse um caso desse lá, ele ia enganar a Eva também, ó. Sabe? Olha, o Adão nunca vai te amar como eu te amo, filho. Entendeu? Se fosse um caso desse, ele tinha enrolado a Eva também. É sério. Entendeu? Daqui a pouco, quando você vai ver, caiu. Porque o homem, desculpa falar, tá? Me perdoa os homens. Não é todos que é assim, não, tá? Talvez os homens aí não vão gostar do que eu vou falar, não. As mulheres, quando elas tendem a ser usadas pelo diabo, é terrível. Uma mulher usada pelo diabo sai de perto. Porque ela tem aquele joguinho de seduzir, sabe? Mas o homem também, quando ele é usado pelo diabo, ele é terrível. Porque ele, quando quer uma coisa, irmão, o que você mandar ele fazer, ele faz. Entendeu? Quando ele está interessado fisicamente, então não fala que ama, não. O cara leva flor, o cara leva um bom, o cara leva passear, o cara faz tudo. Eu vim dentro do Uber, Natasha, lembro do Uber, quando foi levar quem? No aniversário da Natasha, não foi? O rapaz veio falando isso. Ele falou, quando eu conheci minha esposa, falou, você é crente? Eu sou crente, sou. Eu ia dizer que não. Quem? Vamos pro culto? Vambora. Você está entendendo? A pessoa se passa por... E o próprio rapaz estava dando esse conselho para a gente, cuidado. O homem dando esse conselho, ele cuidado, porque o homem, quando quer um negócio, ele é fingido. Ele finge, né? Ai, meu, chora. Entendeu? Eu não aguento mais saudade, eu vou morrer. E você acredita naquilo ali. Entendeu? Pastor, como é que você sabe dizer? Não, eu vim do mundo. Eu vim do mundo. Tem coisas que a gente não fala, porque fica até esquisito a gente falar isso. Mas eu já tive relacionamento, os caras ajoelhavam nos pés. Pelo amor de Deus, me deixa, se não deixar, eu vou morrer. E o cara tentar se matar e tudo. Vamos jogar tudo. Como é que é? Viado. Sério, irmão. Pelo amor de Deus, chorando. Prometo. Nunca mais vou fazer isso, tal. Se me deixar, eu morro. Daqui 2 dias tá muito pior. Você tá entendendo? Daqui 2 dias estamos fazendo pior. Cadê aquele cordeirinho santinho que estava chorando tudo? Daqui a pouco se rebelava de novo. Gente, a coisa é muito séria. E a pessoa vai e acredita nisso. Cuidado com isso. Entendeu? O diabo, ele é um ator, ele faz as artimanhas, ele é um enganador, ele é mentiroso.
Ele conseguiu enganar o Sansão de uma tal maneira, se bem que Sansão, ele também, Sansão deu mole, gente, desculpa. Porque não era a primeira mulher filisteia que já tinha enganado ele. E a mãe e o pai de Sansão tentou avisar ele. Você está entendendo? Porque às vezes os pais, os filhos, eles acham o seguinte, que o pai e a mãe estão exagerando. Não, é exagero. Ela deve estar errada, ou ele deve estar errado, essa pessoa certa. Não é. Quando o pai e a mãe bate o olho e diz não, pode até insistir, mas tem alguma coisinha estranha já ali. Entendeu? Eu só tenho experiência disso. Samuel não foi meu primeiro relacionamento. Teve uma pessoa na minha vida que minha mãe e meu pai bateram o olho. Olha que minha mãe e meu pai naquela época não estavam na igreja. Falaram, esse cara não é para você, irmão. Eu sofri, não trouxe não para ficar. E Deus usou minha mãe e meu pai para falar, foi certo? Minha mãe e meu pai me abençoaram, sai fora disso, sai fora disso. Eu insisti, não. Até me prender dentro de casa, o cara me prendia. Me trancava sem água, sem comida, sem fogão. Vendeu tudo que é meu. Fui morar com ele, levei que eu tinha, que não era muita coisa. Quando eu tinha, assim, meu pai, na época, meu pai comprava umas coisinhas boas para mim. Na época estava aquele negócio de... Hoje não, hoje tem no Cainelô, tem um montão de coisa falsificada, mas naquela época eu tinha tênisinho da Nike. Já lembra o Ana deve lembrar daquelas calças da Copa original? E uma calça da Copa original é cara, tá? Era cara, quem tinha Dakota naquela época era uma onda, porque era a calça era cara. Voltava os outros a mandar tu arrancar a calça para levar, porque era cara. Aqueles tênis da Nike, Reebok, tudo tênis de marca. Tá entendendo? Os brinquinhos que eu tinha era brinquinho de ouro, relógiozinho técnico, daquele original, R$5 e poucos. E aí meu pai, minha mãe e meu pai, né? Minha mãe e meu pai me davam umas coisinhas boas, me davam direcionamento. Eu tinha um desse de roubar esse técnico. É? Eu também. Porque eu fui morar com ele. Aí quando eu fui morar com ele, sabe o que ele fez? Vendeu meus tênis escondido. O meu relógio sumiu. Eu tinha um relógio, eu lembro até hoje, esse relógio de técnico. Eu tomava banho com ele, mergulhava com ele era prova d'água. Ele, para tu ver, ele era tão bom que a correinha dele, conforme eu usava um tempo, eu tive que trocar a correia, porque a correinha ficou assim, de tanto pegar água, estava meio esquisitinha, mas ele não, ele estava novinho, não enferrujava, nada disso. Aí eu pedi para trocar a correia assim, eu amava aquele reloginho. E um dia a gente foi tomar uma cerveja na barraca, a gente sempre costumava lá tomar uma cerveja, e aí o cara da barraca comentou, meu relógio tinha sumido, sei lá onde foi parar. Aonde que estava o meu relógio? Na barraca. Ele trocou o meu relógio de R$100 e poucos por 2 cervejas. E daquela mais baratinha, sei lá se era Itaipava, sei lá. Gente, o cara só me trouxe dor de cabeça e prejuízo. Mas eu apaixonada, eu fiquei de mal com minha mãe, fiquei de mal com meu pai, porque você fica assim, né? Você fica de mal com todo mundo. Vai alguém falar que não é a pessoa certa, te dá um ódio, sério. Te dá um ódio, te dá uma raiva. Você acha que a pessoa está contra você, sei lá. Fulano não sabe, não. Eu não sei o quê. Eu sei que fulano presta assim e tal. Você fica com raiva da pessoa. E eu fiquei chateada. Com raiva da minha mãe, com raiva do meu pai, juntei minhas trouxas, vou mesmo, comprei minha... Misericórdia, sofri do começo ao fim. Só tive prejuízo naquele relacionamento. Mesmo assim, ainda durou uns 2 anos esse relacionamento. Só problema. Mas eu era apaixonada pelo cara. Não. Podia o pessoal falar o que fosse, eu ficava ali, sofrendo, mas ficava. E as bênçãos do Senhor, a Bíblia diz que enriquece os pecadores, pessoal. Entendeu?
Eu sofria na mão desse cara. Aí eu fui morar na casa dele, porque ele queria ficar comigo, mas não tinha para onde me levar. Só aquela pessoa que quer um relacionamento, mas nem se preparou ainda. Dizem que quem quer casa, quem casa quer casa. Ele nem casa não tinha, me levou para casa da mãe e do pai. Irmão, lá eu sofri igual um troço naquele lugar. O pai dele acordava 4 horas da manhã, com um chicote na mão. Sem brincadeira nenhuma, ele trabalhava com cavalo. Sem brincadeira nenhuma. Ele trabalhava com cavalo, com carroça. Parece ser brincadeira, né? Mas não. Tá rindo, Luciana? Pior coisa que tem é não ouvir seu pai e sua mãe. Sério. Eu brego hoje, mas eu já tive experiência disso. E pior coisa que é paixão. Paixão cega a pessoa. Ele tirava areia na beira do rio. Já viu aquelas pessoas que tiram areia do rio para vender? O pai dele trabalhava tirando areia. E eles, os filhos, tinham que tudo ir tirar areia com o pai dele. Só que o pai dele era assim, ele acordava 4 horas da manhã, no senhorzinho de cabeça branca. E ele achava que todo mundo tinha que acordar junto com ele. Então ele passava de quarto em quarto, e outra coisa, não podia trancar a porta não, tá? Trancasse a porta, ele arrombava a porta e tudo, tinha que deixar a porta aberta. Ele passava de quarto em quarto, vamos de noite ainda. Eu tinha que levantar, tinha outro irmão dele lá que também era casado, que tinha uma menina que morava com ele, ela também tinha que acordar. A esposa dele, que era minha sogra no caso, ela tomava álcool puro, ela tomava umas cachaças, não sei se era de desgosto, que ela sofria lá, eu acho que era de desgosto, que ela tomava caninha da roça pura, escondida, ele não deixava não. Aí eu mesmo já cansei de comprar caninha da roça para toma dinheiro lá, compra. Eu não tinha juízo também, tadinha, ela ficava tremendo, porque eu não sabia eu não tinha experiência do que é o alcoolismo. Dizem que o alcoolismo, a pessoa treme, né? Parece que ela vai dar um troço. Eu nunca fui assim, não. Eu já tive vício de bebida, mas eu nunca tive esse vício de álcool, não. Mas diz que a pessoa, sabe, se treme. Então ela começava a se tremer, eu sei lá, pra mim estava fazendo bem pra ela. Mas Jesus, essa mulher vai morrer aqui dentro de casa, tem que comprar cachaça pra ela, gente. Aí eu ia lá e comprava cachaça escondida. E ela bebia e ficava mais calma. Aí ela botava escondido debaixo da pia. Quando ele percebia o cheiro do álcool, quem comprou cachaça pra ela? Eu falei, pronto, sobrou pra mim. Tomara que essa mulher não fale que sou eu. Ela já tá meio doidona, deu pancada. Você tá entendendo? Quando não tinha álcool, a cachaça, ela bebia álcool. Esses álcool de farmácia, ela pegava. Eu ficava olhando assim, eu falei, gente, essa mulher não tá normal, mas ela tá conseguindo beber álcool puro. Mas eu acho que ela desgosta. 4 horas da manhã ele acordava com aquele chicote. Eles saíam descobrindo. Não podia nem dormir à vontade, não, tá? Porque eles saíam arrancando as cobertas. Vambora! Tá na hora de trabalhar. E os meninos, ele passava lá, chamava, esse rapaz que morava com ele, chamava a primeira, a segunda vez. Se não levantasse, só escutava no lampada. Sério, ele dava lampada com o chicote. Vambora, preguiçoso, já chamei, já prendei. Mas já vou, pai, que já vai o quê? Eu já era pra estar na rua, já. Gente, ele dava lambada nos filhos de chicote. Coisa séria. E a gente tinha que acordar 4 horas da manhã. Pra quê? Pra limpar a casa. A casa pequenininha. Não tinha tanta coisa assim. Mas ele não. Ele tem que acordar, todo mundo tinha que acordar. Ai, mulher! Vai lavar louça! Vai limpar a casa. E os homens tinham que ir tudo com ele pra rua trabalhar. Até a minha sogra tinha que acordar para dizer, senhorzinha, 4 horas da manhã, a gente acordava e limpava a casa toda. Depois que a casa estava toda limpinha, você não podia tirar um cochilo nem dormir. Ele cismava que sempre tinha alguma coisa para fazer dentro de casa. A gente era obrigado a ficar lá, em pé, esperando ele. E quando ele chegava, ele sempre inventava alguma coisa. Não tinha mais nada para fazer, isso aqui ele fazia. Você lembra daquele negócio de panelas, gente, que tinha antigamente assim, que pendurava as panelas?
Ele olhava para as panelas estavam tudo empoeirado. Ana, dava para você se ver nas panelas. As panelas eram tão bem areadas, você se olhava assim, você se via. Depois ele botava a gente no banho para arear aquelas panelas tudo de novo. Tinha que ficar lá areando a panela até. Mas daqui a pouco essa panela vai sumir. Você tá entendendo? Gente, eu passei uma luta ali. E detalhe: leite ele comprava, mas manteiga não. Manteiga era coisa de rico, era pão seco. Mistura, não entrava mistura lá, era feijão, arroz e garganta. Feijão, arroz, garganta e farinha. Só. Não tinha mais nada, uma batata, nada, só tinha isso. E eu, às vezes, queria comer um negócio diferente, como? Se ele ia trabalhar com o pai dele, mas o pai dele não pagava ele. Tá entendendo? Gente, coisa séria. Eu vim da casa da minha mãe e do meu pai, acostumado a tomar cafezinho da manhã com misto quente. Sério! Com misto quente, cafezinho de chocolate quente. E irmão, passei uma peneira. Eu falei, cara, gente, eu falei pra ele, nossa, só tem pão seco aqui, não tem manteiga, não. Gente, é sério. Eu estava acostumada, minha mãe fazer aquelas comidas gostosas, né? Dia de domingo, minha mãe fazia aqueles pernil, aquela macarronada, aquelas carnes assadas, coradas com batata. Ficou tudo, mas era só feijão, arroz, garganta e farinha. Era sério, eu não entrava ali. Não entrava mais nada. Ele não deixava, ele era assim, ó. Ele era assim. E, sei lá, essa pobre da mulher também era desgostosa, e caía dentro das cachaças. E quando ela bebia cachaça, ela ficava no sofá falando o dia todo. E aí todo mundo saía, eu que tinha que aturar. Eu tinha que aturar, eu tinha que estar escutando ela falar o dia todo. Aí, fiquei ainda 2 anos nesse relacionamento. Cara, ainda vendi tudo que é meu. Gente, uma dor de cabeça que aquele cara me deu. Ele usava droga. Na época eu não usava droga. Eu bebia, mas não usava droga. E ele usava droga. Ele, vamos experimentar droga junto comigo. Ele mesmo, foi eu, ele, o irmão dele e a cunhada dele. O irmão dele e a cunhada dele e ele usava droga, só eu que não. Aí eles usavam droga, ficava todo mundo rindo. Porque eles usavam maconha. Eu ficava olhando pra cara dele, esse cara tá achando graça de quê? Não, mas isso aí é porque você não fumou. Se você fumar, você vai ficar rindo. Olha só a história dele. Fuma aí. Irmão, eu fumava o troço, nada, não acontecia nada. Não. Vocês estão rindo desse jeito? Não, mas é porque você não está sabendo fumar. Você está sentindo alguma coisa? Você travou assim, não. Estou sentindo nada, gente. Normal. E a gente no Rio, lá, eu ficava discussão doida. Só eu aqui normal, entendeu? Aí quando foi um dia, acho que é que Deus não deixou fazer isso, né? Porque eu era tão novinha, se eu entrasse no mundo das drogas naquela época, eu tinha morrido. Acho que Deus não deixou. Aí, quando foi um dia, estava ele, o cunhado dele, não, ele, o irmão dele, a minha cunhada, né, que era minha cunhada, e um bando de pessoal lá tudo fumando. Aí tinha um cara lá que ele falou, também você me ensina a menina, você me ensina a mina, porque no mundo é assim, você me ensina a mina a fumar, cara. Pô, tem que ensinar, nem quero te ensinar. Aí foi lá e me ensinou, você tem que pegar o baseado, você tem que puxar, você tem que fazer assim para tragar o troço. Eu fui fazer aquilo ali a primeira vez que eu usei aqui. Jesus, eu não conseguia ir para casa. Eu pisava assim, parecia que meu pé estava lá em cima. Você está entendendo? Troço horrível. Eu pisava assim, parecia que eu não estava pisando no chão. Aí eu ficava assim, caraca, engraçado isso aqui. E me deu uma crise de riso também. Eu fiquei rindo a noite toda. O pessoal querendo dormir, eu rindo. Ele querendo dormir, eu... Mas você não vai parar de rir, eu sei lá. E eu deitava assim, tudo rodando. O teto rodando, a casa rodando, ele rodando. Falei, que troço esquisito é esse? Eu querendo andar, meus pés pareciam que estavam altos. Negócio estranho.
Aí depois ele, vamos fumar baseado? Eu falei, nunca mais eu fumo essa porcaria. Troço ruim, esquisito, eu querendo andar, não conseguia. Nunca mais. E realmente, eu lá na frente, eu comecei a usar droga, mas não cocaína. Eu usava droga, mas não maconha, eu usava cocaína. Maconha, aquela foi a única vez que eu experimentei levar maconha. Eu troço muito ruim, eu quero andar, não consigo, troço esquisito. Eu via tudo rodando, eu falei, não quero essa porcaria não. Fica vocês aí rindo aí, me estudando aí. Aí eu usei droga, entendeu? Mas, cara, quase que eu me afundo. Destruí minha vida, perdi 2 anos da minha vida. Gente, é para se livrar daquele sentimento. A pior coisa que tem é a paixão. Hã? Porque eu via que aquilo ali é como se fosse um vício. Você vê que aquilo está destruindo você, está te levando para um lado errado, mas você não consegue sair. A paixão é a mesma coisa, você é viciado numa pessoa. É série de tormento. É uma. A gente tem crise de abstinência, né? Quando você é viciado em alguma coisa. Dá aquela agonia, se você não usar aquilo ali, parece que você vai morrer. A paixão é a mesma coisa. Gente, estuda. Não estou falando para você se jogar nos ensinamentos do mundo, não. Mas procura, na psicologia, entender o que é a paixão segundo os psicólogos. É uma dependência psíquica que você tem de outra pessoa. Isso não é amor. Se você ficar longe da pessoa, não vê para você vai morrer. E não é nada disso. Aí você pensa o quê? Tô amando. Tô amando nada. Você está se abandonando. Você está entendendo? E para me livrar daquele troço ruim, gente. Assim, não estou falando cara, não. Estou falando aquele sentimento. Que eu me sentia presa. Eu queria sair daquilo ali. Não, isso não é vida para mim. Esse relacionamento não é para mim. Eu sofri com uma coisa que eu mais queria fazer era sair daquele relacionamento. Mas eu não conseguia. Um dia sem ver o cara, eu consegui morrer. Não queria comer. Minha mãe está aqui, que ela está me ouvindo aqui, ela lembra disso. Minha mãe fala, minha filha, isso não é amor, isso é uma paixão, minha filha. Deixa de ser boba, você vai deixar de comer, vai ficar de homem, isso é uma paixão, isso dói. Minha mãe fala, dói, mas passa. Você não entendeu? Eu lembro disso até hoje. Ela fala, parece que você vai morrer, mas passa, que isso não é amor. E sabe o que eu pensava? Minha mãe ela não entende que eu amo fulano, não. Entendeu? Na minha mente, ela não entende que eu amo fulano. Estou falando que é amor. A paixão tem tempo certo de acabar, sabia? Daqui a pouco você está tão apaixonado que o olho abre e você tem Jesus. O que eu vi nesse cara? Do nada. Entendeu? Parece que cai um troço assim, você olha assim. Sério? Onde eu estava na cabeça, gente? Como é que eu achei que eu amava mesmo essa pessoa? E minha mãe falava, isso vai passar. Eu falava, vai nada. Choradeira. Passou. Quando eu me livrei disso, gente, pensa no passarinho sendo todo feliz dentro da gaiola. Eu estou livre, graças a Deus. Não dependo mais desse cara, não sou mais dependente dele. Agora eu posso sorrir, eu posso brincar, eu posso ir para onde eu quero, porque eu me sentia presa. A paixão é assim, prende você. Você quer rir, você quer brincar, você quer ser feliz. Ver uma música. Lembrei do Bernardinho. Ver um cara parecido. Chega até te dar aquele choque por dentro, sabe? A paixão faz isso, já viu? Dá aquele choque assim. Ai, meu Deus, é ele. O coração. Parece que vai sair pela boca. Aí você olha. Ai, meu Deus, não é não. Igualzinho ele. Meu Deus. Sério? Gente, quando eu me livrei daquilo ali, também depois disso ele veio, depois atrás de mim, ele fez isso para me voltar para ele. Ele sabia que antes eu não aguentava, acabava voltando, depois ele veio. Aí não é
possível que você não sente mais nada por mim, mas não é possível. Eu falei, cara, eu não sinto mais nada por você não, pelo amor de Deus, vai embora. Acabou. Aí ele me jogou contra o carro assim, no quintal da minha casa, ele jogou contra o carro assim, e falou assim, tudo bem, você pode até não voltar para mim, a hora que eu pegar você na rua, eu vou te matar, você não vai ficar comigo, mas não vai ficar com ninguém. Pode ter certeza disso, tá? Pensa você que você vai ser feliz, não vou deixar, enquanto eu existir, eu não vou deixar você ser feliz. Aí quando ele estava falando isso, o meu pai, sei lá, as coisas de Deus, né? Sei lá se meu pai sentiu, sei lá, meu pai saiu na janela, viu, falou, ô fulano, que é isso aí? Ameaçando ela, ó, já deu sua hora, vai embora. Aí ia passando um ônibus, não, desculpa aí. O opa do ônibus foi embora. Essa foi a última vez que eu vi ele. Mataram ele. Mataram esse cara. Mas vou te falar, não, eu sofri na mão desse cara. Tudo isso que minha mãe e meu pai falou, isso não é relacionamento para você. Entendeu? Mas a gente não tem paciência, a gente acaba. Aí ele está dizendo aqui, ó. Aí ele disse assim, eis que vem, ele está falando aqui, de mim, eu guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, não é isso? Aí ele disse assim, ó, aí que eu estou querendo que você entendesse, ele disse assim, ó, eis que venho sem demora, isso são palavras de Jesus Cristo, eis que venho sem demora, Jesus Cristo, para muitas pessoas, quando a pessoa não tem aquela visão espiritual profunda, ela não enxerga isso, mas a vida de Jesus já está próxima, gente. O dia a gente não sabe, nem o dia nem a hora. A Bíblia diz que nem o Filho, nem os anjos do céu, ninguém sabe, só o Pai. Mas que a gente sabe que Ele está vindo, a gente sabe, pessoal. Porque olha pelos sinais das coisas que têm acontecido no mundo. Você tem visto cada coisa que é doenças que ninguém sabe o que é. Não é bom você ficar vendo essas coisas, não. Mas de vez em quando você não rola lá na internet, você já viu umas pessoas com umas doenças que não é normal? Outro dia, às vezes aparece, assim, quando você entra no Face, aparece o rosto da mulher era desse tamanho assim. Vocês já viram? Isso não é uma coisa não, gente. É um exemplo que eu estou te dando. Vocês já viram aquele desenho de super-herói, que tem um homem, que eu não sei se é um homem de pedra, não sei, que o rosto dele é todo coisa assim. O rosto da mulher era assim, quadrado, cheio daqueles troços, mas uma coisa parecia. Deus, não estou falando assim para um julgamento, estou falando como um exemplo, parecia um monstro. Eu nem acreditei que o rosto da mulher era daquele jeito, pensei que aquilo ali era tão feio, uma coisa, mas não. Ela disse que aquilo era uma doença que surgiu nela, que ninguém sabia o que era. Falei, meu Deus, um ser humano chegar a um ponto desse. Se você vê aquela mulher na rua, você, com todo respeito, que a gente não deve, né? A gente deve respeitar as pessoas que têm. Jesus já levou as doenças de tudo, mas a gente tem que respeitar a pessoa que tem alguma deficiência física. Mas se você vê assim de cara, você ia se assustar com a mulher. Porque aquilo não é normal. É coisas que a gente tem visto acontecer, pessoas se esfaqueando a si mesmas. Como eu já tive pessoas aqui na igreja, agora não, está liberto. Que a pessoa, pastora, eu mesmo peguei a gilete e cortei todinho. Meu marido olhando para mim, fulano não faz isso. Eu olhando para ele e cortando com a gilete. Você entendeu? Então Jesus Cristo, Ele está voltando. É hora da gente se voltar para Deus. Da gente permanecer dentro da arca. Não é hora de pular da arca, pessoal. Depois que Noé subiu lá, quando começou o dilúvio subir lá, não era mais hora de pular dali. Que nem eu falei, graças a Deus que foi Deus que fechou aquela porta da arca. Tem muita gente pulando para fora da arca, na
da salvação, próximo de Jesus. Né? Então, os que estão fora, tem muitos que estão vindo, que estão entendendo. Tem muitas pessoas que estão no mundo que estão se rendendo a Deus, que estão entendendo que Jesus está vindo. Já viu que lá fora não dá mais. As pessoas estão vindo em desespero atrás de Jesus, mas tem muitas pessoas dentro da igreja que estão saindo da presença de Deus. Você entendeu? Eu vi um filme que... eu não lembro qual foi o filme. Que ele estava uma destruição na cidade. E os pessoal estavam vindo tudo desesperado para pegar abrigo num lugar. E aí o pessoal daquele lugar estava querendo sair para a cidade. O pessoal que vinha de lá avisava ele, não vai não, que está sendo tudo destruído, não vai não. E tinha uns que eram meio teimosos, que é destruído, mas tal, e esse mesmo acabava se destruindo lá na frente. Era um filme que eu vi, eu não lembro se foi Arrebatamento, não lembro, entendeu? Então lá fora já tem pessoas que estão pulando fora do mundo, pessoas que estão pedindo socorro, voltando para Jesus, está vendo que não dá mais, que Jesus está voltando. Mas tem algumas pessoas da igreja que estão pulando fora da arca na hora, está saindo da presença de Deus, justo no momento, está próximo da vinda de Jesus. É um momento que não é mais para se pensar duas vezes, tem que ficar firme. Glória a Deus. Então ele está falando assim, eis que vem sem demora. Ele está falando, eu não vou demorar, eis que vem sem demora. Aí ele mandou fazer o quê? Guarda o que tens. Não é hora de você jogar fora, é hora de você guardar. Tem gente que está jogando fora a sua salvação. Você está entendendo? Tem gente lá fora vindo para buscar a salvação, está vendo que o negócio está estreito. Mas tem gente que está dentro da igreja que está jogando a sua salvação fora. Está desviando, está saindo do foco, está saindo do propósito, está saindo da presença de Deus justamente na hora que é para você permanecer. Ele está falando, guarda o que tens. Não é para você jogar sua fé fora, não é para você jogar o seu tempo fora, não é para você jogar sua vida fora, nada disso, seu chamado fora. Gente, que tem de gente fora do chamado, é muita gente. Você acha mesmo que foi Deus, é Deus que aconselha uma pessoa a não fazer a obra dele? Esse tempo é aí que a gente tem que fazer mesmo, a gente não pode parar. A gente está no finalzinho. Aí Jesus chega, pega a pessoa fora. Eu vou buscar a igreja, vamos lá buscar o Bernardinho que era para estar pregando. Cadê o Bernardinho pregando? Vou chamar o fulano, vai lá, pega o fulano lá que está lá evangelizando, que é o chamado dela. O pessoal não está evangelizando. Cadê o fulano que era para estar louvando? Não está louvando. Cadê a pessoa está saindo? Está jogando fora o que tem. Jogando os dons fora, jogando o chamado fora, jogando a salvação fora. Justamente na hora, pessoal, que não é para fazer isso. Se o Noé, os filhos dele, se ela pulasse da arca na hora do dilúvio, já era. Ia morrer todo mundo. Eles tinham que permanecer lá dentro, para ser salvo. E nós temos que permanecer dentro da igreja, né? Não só na igreja, não. Nós devemos permanecer na palavra, para ser salvo. Não podemos jogar o que Deus está dando para a gente fora. Tem muita gente que... Essa mensagem aqui, tem mensagem que Deus está usando aí. Estou falando eu, não, porque a graça, a glória é de Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu sou serva de Deus. Não sou nada demais. Entendeu? Não sou nada. Eu estou aqui servindo o Senhor. Eu sou serva dele. A glória toda e a honra é dele. Mas Deus tem usado aí poderosamente os pastores. O pessoal pega uma palavra tão forte, joga fora. Aí vai atrás da profecia, da revelação. Você está entendendo? Atrás do outro que está engambelando a pessoa, porque uma coisa que a gente tem que fazer é arrependimento. Se você está no pecado, pula fora do pecado, porque você não vai entrar no céu com pecado.
E se você morrer em pecado, segue-se o juízo. Aí às vezes a pessoa, não, isso aí não, vou ter que mudar. Então vou para lá porque ali aceita eu assim mesmo. Aceita, mas no céu vai aceitar. Eu quero uma igreja que me aceite com todos os meus pecados. Glória a Deus. Uma igreja que pode tudo. Pode pecar? Pode ter relação antes de ir para casamento? Pode mentir? Pode. Mas e na hora de subir para o céu? Vai poder? Se está escrito que a porta é estreita. Jesus avisou, segue pela porta estreita. Larga é a que leva para a perdição. Larga é aquela que pode tudo, está tudo liberado. Você pode ir com todos os seus pecados. Não precisa abandonar o pecado. Olha lá, cai dentro. Mas e na hora de subir para o céu? Você está entendendo? O negócio é na hora de passar lá. Entendeu? Então tem gente que está jogando o que tem fora. Jogando a salvação, jogando os dons, jogando o chamado, jogando a palavra, que é uma palavra tão abençoada. Jogando o propósito de Deus, que a pessoa vai para outro propósito. Eu estava escutando uma mensagem na Igreja da Graça, uma mensagem de testemunho. Aquela livezinha que o missionário faz, das nações, a menina ela estava falando que ela estava tão bem na igreja, estava servindo a Deus tão bem, que ela fazia obra de Deus, aquela coisa toda. O que aconteceu? Ela chegou a uma certa idade da vida dela que ela começou a gostar de uma pessoa. E na mente dela, aquela pessoa ali era a pessoa certa, porque o diabo também. O diabo não ia deixar o Sansão saber que a Dalila não era a pessoa certa para ele. Claro que não. Ele não vai deixar, ele engana a pessoa. Na mente dela era a pessoa mais certa para ela. E aí ela começou a se envolver com essa pessoa, caiu lá no negócio de comunicação, tal, foi morar com a pessoa e ela estava dizendo, uma menina jovem, ela falou, foi a pior época da minha vida. Sofri tanto naquele relacionamento, tal, e me desviei, fiquei muito tempo longe de Deus. Até que um dia eu fui fazer uma visita na Igreja da Graça, ouvi a palavra e eu me arrependi. Pedi perdão a Deus por ter largado, né, meus dons, por ter largado a presença de Deus. E isso que é se arrepender, pessoal. Mas é se arrepender e continuar no erro. Aí ela foi, disse que orou muito, tomou a decisão e desfez aquele relacionamento. Ela disse que desde o começo ela sentia que não era de Deus, mas ela insistiu. Ela desfez o relacionamento, voltou para a igreja. Aí ficou firme, tal. Aí, já viu o testemunho do Ernesto Soares? Uma pessoa conta um pouco, o marido vai e conta o outro. Aí o marido dela estava contando da parte dele. Ele falou, nessa mesma época eu também comecei a frequentar a Igreja da Graça. E aí eu conheci fulana, que era ela. E aí a gente começou, né, a se gostar e tal. Começamos a conversar e tudo. E começamos a namorar. E aí fizemos tudo certinho, na presença do Senhor, casamos. E aí eles estavam mostrando na casinha deles como eles estavam felizes, e ela estava falando. E esse que era o propósito de Deus na minha vida. Você entendeu? Então, vê como o diabo põe um obstáculo, um empecilho, um troço que é para você tropeçar no seu propósito. Você está entendendo? Tudo isso para atrasar a vida da menina, porque não era aquilo ali que Deus tinha preparado para ela. Então, se a gente não vigiar, você vai perder o que você tem. A presença de Deus, guarda o que você tem, a presença de Deus, o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus. Não deixa nada tirar isso de você, pessoal. Você está entendendo? É isso, porque se você perder Jesus, a gente perdeu tudo, gente. Acabou, perdeu nossa salvação, perdeu tudo. Ele é tudo na nossa vida. Não vale a pena jogar Jesus fora, jogar tudo fora. Aí ele está dizendo aqui, ó. Eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tá vendo? O diabo está doido para tomar a sua coroa. Pastor, a coroa o quê? Aquela senhorinha que eu tenho em casa? Não, é a coroa da vida. É a sua salvação. A coroa é a sua salvação. Não, tem que explicar tudo, né? Diabo, que eu não roubar minha coroa, minha velhinha, ninguém tira. Não.
Tem que explicar tudo. A sua coroa é a sua salvação. O diabo está doido para tirar a sua salvação. O apóstolo Paulo guardou, ele disse: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele guardou o que ele tinha. E você está guardando o que Deus te deu? Está guardando? Você está cuidando da sua salvação? Cuidado, o diabo está doido para tirar a sua salvação. Ele está doido para fazer você tomar um rumo errado, pegar uma palha aí, para você acabar se perdendo e perder a sua coroa. Muitos conseguem voltar, igual essa menina, né? Graças a Deus, ela voltou lá para a igreja da graça, Deus voltou o propósito da vida dela, mas atrasou uns tempinhos, né? E se ela faz isso pertinho, no dia que Jesus estava voltando? Ou se ela morre lá, enquanto ela estava nesse erro. Já teria perdido a salvação dela. Entendeu, pessoal? Então ele está falando assim, ó. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, que é a sua salvação. E a quem vencer. O que significa isso, pessoal? Para você vencer, você precisa fazer o quê? Às vezes, eu não ligo o microfone para não ficar incomodando aquilo, mas às vezes a gente toma banho de suor, não tem jeito não. Por isso que eu nem prego de cabelo solto. Mas isso é o Espírito Santo, entendeu? Ele falou, né, na palavra dele. Uma vez, cuidado com o negócio de revelação. Uma vez falaram para a menina assim, ó, eu estou vendo o Espírito Santo em você. Aí a menina, ai meu Deus, eu estou toda gelada. Ai, aqui, como é que eu estou toda gelada? Aí disse, mas isso é o Espírito Santo em você. Eu ri tanto, gente. O Espírito Santo, ele é quente, é um calor que parece, pode estar um frio, sério? Pode estar o frio que for. Você sente um calor que parece que está aquele 40 graus ou mais. Se deixar, você soa, você toma banho de suor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é quente. Aí a mulher dizendo que estava toda gelada, e o cara, não, mas isso aí é o Espírito Santo, ao contrário. Então, meu Deus, você não sabe o que é o Espírito Santo mais. Olha o céu que a gente dá, você não sabe nem o que é mais a presença do Espírito Santo. Então, é desse jeito que funciona. Então, por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, que o Espírito Santo vai batizar, que existe dois batismos. Aquele que é batizado com o homem que batiza no batismo das águas, né? E aí o João Batista falou o quê? Eis que vem mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. O Espírito Santo é quente. Por isso que lá em Pentecostes, lá quando Jesus batizou os discípulos, vinha línguas repartidas como de fogo. Um vento impetuoso, entendeu? Não estava, não, deu uma brisa tão gelada, passou entre ele, nada disso, entendeu? Mas essas coisas é bom você saber, senão você não entende. Você acha que é o contrário. Entendeu? O Sansão, quando ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, o que ele fez logo em seguida? A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou sobre ele, né? Porque por isso que ele matou aquele homem. O que aconteceu com ele? Vocês já viram lá? Deu um calor nele, uma sede nele, que ele falou, Senhor, me dá água, o Senhor vai deixar que eu morra aqui de sede. Aí Deus, não sei se ele fez botar uma água lá pro nosso ar, que é quente o Espírito Santo, não é gelado, entendeu? Aí eu tô aqui, eu tô lutando aqui para não ligar o ventilador por causa do barulho do microfone, né? Tá não. Então, ele está falando aqui, ó, ao que vencer. O que vencer, a gente tem que lutar. Só um minutinho, tá, pessoal?
ele está falando aqui, o que vencer, né? O que vencer? A gente, para vencer, a gente precisa fazer o quê? Lutar, gente. Não existe uma vitória sem lutar. Mas lutar como? Lutar contra o pecado. O diabo vai fazer de tudo para fazer você pecar, para roubar a sua coroa. Você está entendendo? Lutar contra o pecado, lutar em oração, buscar Deus, ter tempo de buscar. Você tem que lutar pela sua salvação. Tá certo que a gente está lutando? Muitas pessoas estão lutando também pela sua família, pelo seu comércio, pelo seu ministério, pela sua saúde, outras coisas mais. Mas a gente também tem que lutar pela nossa salvação, porque a nossa salvação é individual. Isso é um tipo de luta que só você pode lutar. Mas ninguém pode lutar por você. Você tem que lutar contra a tentação. Tem que lutar contra o pecado, porque é a sua salvação. Você tem que pensar nisso. O seu pai, sua mãe, sua tia, seu avô, sua avó, seu pastor pode orar por você, mas ele não pode vencer por você. Pera aí que eu vou vencer a tentação por você. Não tem como, você que tem que vencer. Pedir força a Deus e vencer. Sim ou não, pessoal? Você que tem que lutar, é a sua salvação, é individual. Ele está falando assim, o que vencer, eu farei coluna do templo de Deus. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha que bonito, hein? Você vai carregar o nome de Deus, o nome de vitorioso, de vitoriosa. Aquele selo dos que venceram. Aquelas vestes resplandecentes de santidade no meio do povo. Você vai cantar aquele louvor, aquele hino da vitória no meio dos vencedores. No meio desses escolhidos lá no céu. Você vai fazer parte daquele povo. Aqueles galinhos, né? Palmeira? Aquelas palmeirazinhas na mão. Você vai cantar o hino da vitória lá. Você vai ter a marca de Cristo, a marca do que venceu, a marca do que veio na terra, que não se rendeu ao Sadraque, Mesaque e Abednego, a marca do que não desistiu, a marca do que perseverou, a marca do que não abriu mão da sua coroa, do que não se corrompeu. Você vai ver essa marca. Sim ou não? Aí ele está falando aqui, e dela nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que é a sua casa. É a casa que Deus preparou, que Ele espera levar a gente para lá. Pastor, mas é só Ele levar e pronto? Não, vai depender da gente. É os que venceram. Você tem que guardar o que você tem. Aí ele está dizendo, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Jesus quer levar eu e você para lá. Deus não faz acepção de pessoas. Deus queria que todos estivessem lá. Ele queria que todos morassem com Ele na Nova Jerusalém para sempre. Pastora, mas não é todo mundo que vai, não? Não. Quem é que vai, pessoal? Vamos fazer igual na escola. Quem é que vai? Acho que venceu. Acho que obedece. Venceu. Acho que guardar o que você tem. Acho que não se corromper as coisas desse mundo. Ainda tem gente que está preocupada com os outros. Não, mas o que vão dizer de mim? Vão me chamar de bobo, de boba. Vão dizer que eu sou fanática, eu sou maluca, eu sou maluca. Não, você tem que pensar na sua salvação. Não é o que os outros vão falar de você, não.
Porque tudo aqui embaixo, aqui, tudo é passageiro, irmão. Eu quero saber o que os outros vão falar de mim, eu quero saber se eu vou lá para cima ou não. Entendeu? Porque lá no céu é santidade. Você começa a buscar santidade aqui na terra, você até vai, muitos vão concordar com a sua santidade, outros não concordaram com a santidade de Jesus, acharam que Jesus era maluco, Jesus era fanático, Jesus era filho, príncipe de Beuzebu, já ia falar filho, príncipe de Beuzebu. Entendeu? Tem gente que quer ambos. Mas aí, se eu for levar por esse lado, aí vão dizer que eu sou doido, que eu sou fanático. Não deixa os outros falar o que eles quiserem. Aí, se olhar para mim, muitas pessoas do mundo, que não tem aquele... Até algumas pessoas que dizem que é de Deus, mas que ainda não tem aquela fé, tem pessoas que acham absurdo eu estar 5 anos viúva e não ter ninguém. Tem gente que não se conforma com isso. Tem uma pessoa que falou para mim, pastor, pelo amor de Deus, não, Deus me livre, eu não conseguiria ficar sozinha, não, pastor. Tem certeza, só não quer ninguém mesmo, não? Você está entendendo? Tem outros que até perguntam, mas como é que a senhora faz? Você está sozinha e tal. As pessoas não acreditam que existe. Eu não sou melhor que ninguém, não, gente. Mas as pessoas não acreditam que existe santidade. Que se você buscar Deus, o Espírito que está em você é maior do que o que está no mundo, pessoal. Tudo bem, isso aí é relativo, né? Lá na 1 Coríntios 7 está dizendo que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Tem pessoa que não consegue mesmo viver sozinha. É o dom dela. Entendeu? Aí Deus está mandando você fazer o quê? Procurar uma pessoa séria, que seja do Senhor e casar. É melhor você casar do que abrasar. Você está entendendo? Mas, tu já pensou se eu fosse eu falo, no meu caso, se eu fosse viver com os outros, penso. Veja a pessoa pensar o que eu quiser, o que ela quiser. Eu sei que eu sou de Deus, que eu quero ir para o céu. Você está entendendo? Que não funciona desse jeito, eu não tenho que ter um casinho ali e aqui. Mas se eu fosse, só se fosse eu, mas ela não é eu. Então eu não vou fazer do jeito que ela quer. Você está entendendo? Mas se fosse eu, já tinha amado. Não, mas se fosse ela, eu não sou ela, eu sou outra coisa, sou eu. E eu não estou me importando o que aquela pessoa vai pensar. Meu alvo é Cristo, meu alvo é o céu, meu alvo é santidade, meu alvo é Jesus. É a minha salvação, a salvação é individual. Mas se eu fosse assim, tá bom, na hora de se salvar ela vai entrar no meu lugar? Ela vai poder ser salva por mim? Ela vai poder me salvar? Não. Então eu tenho que olhar para Jesus, irmão. Deixa os outros pensar que eu sou doido, que eu sou fanático. Eu quero ser de Jesus, entendeu? A gente tem que pensar nisso, tem que vigiar, para você não perder a sua salvação. Ele está falando, agora vamos ter para terminar aqui, gente, que a gente já era para ter terminado, tá? A gente vai então, tá, mas mesmo assim já era para ter terminado. Vamos rapidinho aqui no. Natália, faz uma pesquisa aí para mim, pessoal. Vou mostrar um negócio a vocês rapidinho aqui para a gente poder ir embora, tá? Glória a Deus. É aquela passagem da aldeia. Olha só, hoje Deus me deu uma revelação sobre essa palavra aqui. De manhã eu preguei uma palavra que Deus me deu para uma revelação. Revelação que eu falo, gente, nem que eu estava sentada ali, olha, este que não é nada disso não. É quando você medita na palavra, você está orando e está meditando. Aí Deus abre o seu entendimento e te dá uma explicação mais profunda daquela palavra. A revelação do Espírito Santo é isso, você medita, Jesus falou, né, na minha lei, medita de dia e de noite. Quando você está naquela oração, naquela meditação, Deus vai e te fala mais profundamente sobre isso aí. Não é que eu estou olhando, não, é isso que eu estou vendo, não é nada disso. Estou vendo nada, estou vendo Jesus. Glória a Deus. Marcos 8. Olha o que está escrito aí no livro de Marcos 8.
Gente, muito forte essa revelação que Deus me deu. Tomara que fale o seu coração. Glória a Deus. Marcos 8, versículo 22. Acharam aí? Obrigada. A cura de um cego de Betsaida, não é isso? E chegou a Betsaida e trouxeram um cego que rogava que lhe tocasse. Vamos dar uma paradinha aqui? Gente, existe dois tipos de cegueira: físico e espiritual. Entendeu? O diabo tem a mania de tentar cegar as pessoas, para a pessoa não enxergar o certo e ficar no erro. Aí nisso ele vai protelando, pedindo as bênçãos da pessoa. Por isso você tem que estar sempre pedindo a Deus, como Davi pediu, né, Senhor? Quem pode entender os seus próprios erros? Me ajuda a enxergar como eu estou com o Senhor. Não é como você acha que você está, é como você tem que pedir a Deus para Ele te mostrar. Que às vezes eu acho que está tudo bem, mas às vezes não está. Então, ele está falando aqui, ó. E tomando o cego pela mão, presta bem atenção, pessoal, levou para fora da aldeia. Jesus pegou aquele cego, tirou ele da aldeia, ele estava na aldeia. Jesus entrou lá, tomou ele pela mão, tirou ele da aldeia. Aí o que ele fez? Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens como vejo os homens, pois vejo como árvore que anda. Olha só como é que estava esse homem. Ele estava enxergando muito mal. Ele via os homens como árvores andando. Você já viu um homem parecido com uma árvore? Fala a verdade. Que diferença de um homem com uma árvore, né? Ele não estava enxergando bem. A gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes a nossa visão espiritual está turva ou está embaçada. Não é que você não é uma pessoa de Deus, não é isso, mas às vezes alguma coisa embaçou a sua visão. Você está enxergando, mas você não está enxergando nitidamente como Deus queria que você enxergasse. Você está entendendo? E ele disse assim, ó, depois, Jesus não faz nada mal feito, né? Você vai lá assim mesmo, você não enxergava nada, agora ele está enxergando alguma coisa. Não? Entendeu? Pelo menos você não está enxergando o homem como água, mas antes você não enxergava nem os homens, então tá bom, vai lá. Não, Deus não faz nada pela metade. Aí o que Jesus fez? Depois tornou-lhes a abrir, a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E via ao longe, distintamente a todos. Jesus só deu o segundo toque nele para certificar de que ele estava realmente vendo o negócio direitinho. Não, agora sim, agora ele está vendo direito, agora ele está bem. E ele disse, preste bem atenção, e mandou-lhe para a sua casa e dizia, não entre aonde, pessoal? Na aldeia. Preste bem atenção, a revelação que Deus estava me dando. O problema daquele homem, a cegueira daquele homem, era alguma coisa dentro daquela aldeia que cegava ele. Você está entendendo? Às vezes a aldeia pode não ser um lugar, mas é alguma coisa, é uma amizade, é alguma coisa que você está fazendo que está cegando você. Às vezes você está pensando, mas eu não entrei em aldeia nenhuma, mas pode ser uma situação na sua vida. Às vezes uma amizade errada, que vai cegando a pessoa, vai tirando a visão espiritual da pessoa, a pessoa vai errando mal, e ela não enxerga que está errando mal. Você está entendendo? Uma amizade errada pode destruir a fé de uma pessoa. Às vezes um relacionamento errado está cegando a pessoa não vê que aquele relacionamento está levando ela para o buraco. Aquele relacionamento da Dalila com Sansão. O demônio cegou Sansão. Ele não via que
aquilo ali era para destruir a vida dele, aquele relacionamento era para destruir a vida dele, aquela pessoa era para destruir a vida dele. Aquele relacionamento estava cegando ele. Você entendeu? Às vezes é uma amizade, que está cegando a pessoa. A amizade só vem para ensinar coisa contrária da palavra. Como Davi, por exemplo. Davi tinha uma amizade, era o próprio pajem de arma dele. Era como se fosse assim, um obreiro de Davi. E o Davi chegou lá, o Saul estava dormindo lá, e Saul perseguiu o Davi, né? O próprio pajem de arma dele, o próprio obreiro dele, deu um conselho errado para ele. Hoje, Deus está entregando hoje os seus inimigos. O seu inimigo está com as mãos. Deixa que eu fira ele de uma vez só. Entendeu? E aí o Davi falou, não. Se ele tiver que morrer, sei lá, que ele vai para a guerra. Mas Deus me livre de tocar no ungido de Deus. Sim, entendeu? Aquela amizade dele estava cegando, estava tentando cegar o Davi, para o Davi pecar como uma pessoa de Deus. Entendeu como é que funciona? Às vezes é uma amizade que tenta jogar um contra o outro, tenta jogar a pessoa contra uma pessoa de Deus. E às vezes é uma mania, um hábito, alguma coisa que a pessoa entrou naquela situação, que ali naquela área o demônio está tentando cegar ela, está tentando tirar a visão espiritual dela. Você entendeu? Por isso que Deus falou para ele, não entre mais na aldeia. O problema da vida desse homem era aquela aldeia. Era ali naquele lugar que ele perdia a visão. Entendeu? Era ali naquele lugar, quando ele entrava ali, ele perdia a visão. E às vezes acontece isso, é uma situação, quando você entra nessa situação, você perde a sua visão espiritual. Daqui a pouco você vai em torno, fazendo tudo errado, achando que está certo. Então a gente tem que ver isso, pessoal. O que está tirando, está mexendo com a sua visão espiritual? O que está tirando a sua visão? O que está fazendo você ver passar, ver errado? Ai, pastor, eu sinto que tem uma coisinha que eu faço, quando eu faço isso, eu começo a errar o alvo. Então aquilo ali está mexendo com a sua vida espiritual. O que eu tenho que fazer? Não entre mais lá. Por isso que eu sempre aconselho, pessoal, nunca volte atrás daquilo que Jesus te libertou. Glória a Deus, Jesus tirou esse homem da aldeia, ele não ficou curado, não ficou enxergando nitidamente. Jesus falou para ele, não entre mais na aldeia. Se você entrar ali, isso vai te cegar, isso vai acabar com ele. Você está entendendo? Era uma situação que cegava ele. Toda vez que ele entrava ali naquele lugar, ele ia ficar cego. Ele ia perder a visão. Então você tem que vigiar isso. Você tem que observar onde você está entrando, o que você está fazendo. Se não tem uma situação que cega você, que tira você da presença de Deus. Pastor, mas eu sinto que tem. Então sai fora disso. Não entre mais na aldeia, não entre mais nessa situação. Glória a Deus. Gente, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Mês que vem, pessoal, está chegando aí o culto jovem. Eu estou pedindo aí a colaboração de todos os irmãos que puderem ajudar. A Rosângela está fazendo uma lista e a gente vai estar botando lá na agenda, tá? O pessoal que puder ajudar no refrigerante, o pessoal que puder ajudar aí na salsicha, entendeu? No molho, a gente vai estar botando uma lista lá e você vai, sempre avisa antes, vou dar isso.
Que aí a gente vai botar lá e vai fazer um lanchinho abençoado para o pessoal. Glória a Deus. E também ajudar em oração. Tá, pessoal? Mas lembra da palavra de Deus. O que Deus falou para esse homem? Não entra na aldeia. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então, no nome de Jesus. E graças a Deus. Vamos fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus. Pessoal que estiver em casa e quiser botar um copinho com água, pode botar um copinho com água aí, tá, pessoal? Glória a Deus. Vamos orar. E a gente vai, já vamos orando já, porque de manhã eu consagrei o suco da uva, tá? Consagrei o suco da uva, então ela já vai preparar ali, já está consagrada, você vai tomar o cálice da saúde. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh Deus, eu venho orar por essa pessoa que está no caminho da salvação, Pai. E essa pessoa tem hora que o diabo faz de tudo para roubar a coroa dela. Tem hora, Pai, que o diabo faz de tudo para tirar o que ela tem, o que o Senhor deu a ela. Que é a salvação, a libertação, que é a saúde, oh Pai, que é a liberdade. Tem hora que o diabo faz de tudo para roubar a paz dessa pessoa, para roubar seus dons. E ele tem feito de tudo para tentar roubar a salvação das pessoas. Mas eu venho pedir ao Senhor que o Senhor não permita que isso aconteça, Pai. Poxa, Pai, que o Senhor não permita que o diabo roube as bênçãos dessa pessoa, o milagre dessa pessoa. Oh, Pai, que o Senhor também tire essa pessoa dessa área, aonde o inimigo tem tentado cegar essa pessoa ali. Esse homem aqui era da aldeia, era amigo, o diabo cegava ele. Mas a pessoa pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser algo na vida dela, uma situação na vida dela, que nessa área o diabo está tentando cegar ela, justamente para fazer ela perder a visão e perder a sua salvação, perder a sua bênção, a sua coroa. Mas que o Senhor não permita, Pai, que o Senhor faça como o Senhor fez com esse homem, como o Senhor falou, não entre mais na aldeia. Ajuda essa pessoa a sair desse lugar, dessa área, dessa situação que tem mexido com a visão dela, que tem tentado, tem feito ela perder a visão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira essa pessoa e dá força para não voltar mais. Em nome de Jesus. Também oro, Deus, que em nome de Jesus o Senhor tome esse cálice e essa água que a pessoa colocou em casa e transforme aí, Pai, um poder que liberta de todo tipo de doença, de todo mal, seja físico, seja na alma, no espírito, em nome de Jesus. Até que seja um poder que venha abrir, restaurar a visão espiritual dessa pessoa, para ela enxergar aquela área que está cegando ela não voltar mais. Em nome de Jesus, Pai. E eu também peço que o Senhor receba os dízimos e as ofertas que são entregues no seu altar. Paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da família, da salvação de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, da saúde, vai embora agora.
pessoa, sai agora, vai embora, em nome de Jesus, sai e não volta mais, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós glorificamos o seu nome e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Que vocês digam assim seja e graças a Deus. Gente, deixa eu dar um recadinho rápido para o pessoal, tanto daqui quanto aí do Face. Nós estamos nos esforçando para guardar o que nós temos. E o que nós temos? Um dom que Deus deu para a gente fazer a obra de Deus. Mas para a gente fazer a obra de Deus, a gente precisa da ajuda dos patrocinadores, dos dizimistas, dos ofertantes, daquelas pessoas que amam a obra de Deus, que amam a palavra de Deus, que querem ver a palavra de Deus expandir, crescer, né? E a igreja existe gastos, pessoal. Tem que pagar luz, conta telefônica, a despesa da igreja. E para isso a gente precisa daqueles amigos de Deus, aquelas pessoas que, eu gosto de colaborar, eu gosto de ajudar. Então, pessoal aí que sente na vontade, pastor, eu sinto no meu coração de ajudar, eu gosto dessa palavra, eu quero ver essa obra crescer. Você pode estar fazendo a sua oferta, ou o seu dízimo, ou o seu patrocínio, né? Igual a gente está aí com essas portas da igreja aí para consertar. Ficou em R$250, nós estamos pedindo o pessoal que podem ajudar para a gente consertar a porta, mesmo que uma delas a gente não está nem podendo usar, está fechada, né? E aí a gente estamos pedindo aí o pessoal que pode colaborar. O nosso Pix é 021 980 88 1709. Eu sempre estou botando aí no Face, né? Nas redes sociais. O pessoal às vezes está lá, sente no coração, poxa, essa obra, eu quero ver essa obra crescer. Vale a pena investir nessa obra, porque ali o negócio é sério, na palavra, você pode estar colaborando, Deus vai abençoar a sua vida. E esse número do Pix é o mesmo número do meu Zap. Pastora, mas eu gostaria de pedir uma oração e tal, pode entrar em contato, pedir a sua oração. Eu queria também conversar um pouquinho, porque não é só você ofertar e dizimar, não. Você precisar de um conselho, de uma oração, você vai ser atendido do mesmo jeito. Glória a Deus, é o mesmo número do Zap. E se quiser, vou mandar o comprovante para onde? O mesmo número. Glória a Deus, que a gente vai orar, que as pessoas que dizimam, que ofertam, que patrocinam, eles mandam para mim um comprovante, eu oro, abençoo a Deus. Não deixa para lá, não, pessoal, a gente ora. Eu oro, nós oramos, jejuamos, apresentamos a Deus todos os dizimistas, ofertantes, patrocinadores. Pastor Mota leva um monte ali, os envelopes de dízimo para apresentar a Deus. Glória a Deus, comprovante, nós oramos. É isso. Amém? Então vamos na paz do Senhor, gente. Desejo uma boa noite, seus irmãozinhos aí. Vamos na paz e graças a Deus. Amém? E Deus abençoe todo o pessoal. Deus abençoe todo o pessoal aí do Zap, tá? Gente, do Zap não, do Face. Porque às vezes eu prego também no Zap. Rapaz, Deus abençoe. Deus abençoe todo o pessoal do Face aí. Até, em nome de Jesus, amanhã, se Jesus permitir. Glória a Deus.